Daniel 1, versos 1 ao 6, leremos juntos essa passagem. Daniel 1, versos de 1 a 6. Vamos falar sobre o tema desconhecimento. Daniel 9, perdão. Daniel 9, versos 1 ao 6. Eu disse Daniel 1, foi? Não, é só para ver se vocês estão atentos. Daniel 9. O tema de hoje é desconhecimento e rejeição conscientes. Desconhecimento e rejeição conscientes. Vamos ler juntos Daniel 9, de 1 a 6. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Oremos. Senhor, auxilie-nos mais uma vez, que o teu Espírito nos conduza, nos guie, pois precisamos de ti, e que não seja soberbo o nosso coração de achar que não precisamos dessa oração, desse pedido, da ajuda do teu Espírito nos conduzindo nesse momento, tanto para ouvirmos quanto para vivermos de acordo com a tua palavra. Nós oramos a ti, agradecidos em nome de Cristo. Amém. Podeis aceitar. Na semana passada usamos o tema o pecado da ignorância, onde vimos que ser ignorante é mais do que desconhecer alguma área do saber, né? Por exemplo, uma língua que você não conhece, você é ignorante quanto àquela língua. E no caso aqui na Bíblia o sentido é mais profundo. Nós vimos que a ignorância com relação a Deus e as coisas de Deus é desconhecer a Deus, é não conhecer a Deus, é rejeitar a verdade divina, é não ter entendimento espiritual, é desobedecer à vontade de Deus e é ter cegueira espiritual. Então são essas 5 coisas, né? E vimos isso em 2 pontos. Daniel confessou o seu pecado e o do seu povo, Israel, né? E de não ouvir os profetas, servos de Deus. Então nós vimos em um ponto que foi esse, e não aprender com os ensinos dos profetas, servos de Deus. Então aprendemos ali 2 lições, que devemos primeiro abandonar o nosso pecado de não ouvir os profetas, servos de Deus. Esse é um pecado que a gente precisa abandonar, e aprender com os ensinos dos profetas, servos de Deus, tanto os profetas que tiveram a revelação, quanto hoje os profetas no sentido de pregadores da palavra, né? Porque profeta eram aqueles que entregavam a mensagem de Deus. Então nós temos os profetas que receberam a revelação, a mensagem inspirada, e nós temos hoje os profetas, os ministros, chamados muitas vezes de pastores. São, na verdade, os ministros do Evangelho, os que vivem da pregação da palavra, do ensino da palavra. Eles se dedicam exclusivamente para isso, e esses são os profetas atuais. Nós vimos com isso que devemos ouvir os profetas, não substituindo a palavra de Deus pela dos profetas, mas também não usando a palavra de Deus para desautorizar o ensino de Deus por meio dos profetas. Que é o que muito acontece hoje. As pessoas dizem: não, eu sou de Jesus, e olha, se tem um problema é quando a pessoa diz isso, né? Paulo fala da divisão da igreja e diz: olha, uns diziam que era de Paulo, outro de Apolo e outro de Cristo. O problema era esse. O que era de Cristo era um grupo bem problemático, porque
o dizer que é de Cristo numa divisão significa eu não me submeto a ninguém. E coloca Cristo como o argumento para não submeter a ninguém. E muitas vezes a gente faz isso na hora de ser ensinado. A gente não se deixa ser pastoreado e diz, eu sou de Cristo. E termina desprezando a palavra de Deus por meio dos profetas. Eu cheguei a dizer, por exemplo, que na semana passada, e pela graça de Deus, isso acontecerá hoje também, as minhas palavras não são minhas, são de Deus por meu intermédio. E vocês estão com a Bíblia aí na mão para conferir. Se você for desonesto e eu não errar na mensagem, você vai negar, vai desconsiderar, transformando as palavras e o ensino de Deus como palavras minhas, para não submeter, não obedecer. E é o que muitos fazem hoje, né? A pregação fiel, ainda que tenha a imperfeição do vaso, a mensagem é de Deus. E a própria palavra diz isso. Ela diz que, embora ela seja soberana, absoluta, e ela se apresenta assim, ela não diz que qualquer um pode pegá-la e lê-la e entendê-la. Ela não diz isso. Ela diz como ouvirão se não há quem pregue. Então ela diz, ela precisa ser pregada. Por quê? Porque Deus quer assim, Deus quer usar vasos para chegar no coração do pecador. Tudo bem? Então, falamos sobre a função do profeta na pessoa de Cristo como o mediador, já saltando aqui, né? Que é alguém que reconcilia inimigos. O mediador, Jesus, é alguém que reconcilia inimigo. E falamos disso para entendermos as implicações desse pecado de Daniel e do povo e na nossa vida também, e a importância de ouvir os profetas servos de Deus. E nesse ponto vimos que Cristo é o profeta real e sacerdotal, é o sacerdote real e profético, e é o rei profético e sacerdotal. Ele é o único que é assim, não foi isso? Então por isso que ele é muito, incomparavelmente superior aos profetas do passado, porque os profetas receberam a revelação e leram e entregaram e repetiram, mas Jesus não, ele é a própria palavra. Ele é a palavra. E ele mesmo, por ser o profeta real e sacerdotal, tem a autoridade de chamar, e a pessoa, sem muita explicação, já entende e segue. Vocês já pararam para prestar atenção nesse ponto? Como que os discípulos foram chamados para serem discípulos? É uma coisa muito maravilhosa, muito, né? Preste atenção, porque o texto está provocando a gente para apresentar essa soberania de Jesus como profeta real e sacerdotal. Ele chega, passa, o camarada está lá, trabalhando, pescador, está trabalhando. Você sabe como é um homem responsável, que tem que ganhar o pão de cada dia trabalhando. Ele não desvia a sua atenção do trabalho, é comprometido, né? Aí Jesus passa lá naquela agenda cheia do rapaz, do homem, e diz assim, segue-me. E o homem não pergunta nada, não questiona nada. Ele simplesmente olha para Jesus e segue com prazer e alegria, se sentindo honrado. Mas quem era Jesus? Ele é esse profeta real e sacerdotal de Deus. Mas o texto não está dizendo que houve ali uma explicação de nada. Não precisa. Você acha que vai precisar quando todo mundo estiver de joelho? Até o bebezinho, o último que acabou de nascer, lá no... a alma não tem idade, né? Então já vai estar um ser humano na frente de Jesus quando ele voltar na glorificação. Você acha que Jesus vai precisar explicar alguma coisa? Como nós estudamos na EBD, nós já temos o conhecimento de Deus na nossa própria estrutura, fomos criados assim. Então ele já vai estar, se for um bebê crente, uma pessoa crente, melhor dizendo, não vai ser um bebê, né? Uma pessoa crente, vai estar lá consciente, olha, esse é o meu Salvador, se for crente, se já foi salvo, né? Se for alguém que não era salvo, vai estar lá. Esse aí era o Salvador e ele é o dono de tudo e eu estou perdido. Vai estar lá na frente, consciente sobre quem é Jesus. Então, nós vimos isso para considerar a gravidade do pecado que Daniel está confessando, ou confessou, dele, do povo, e para nos ensinar a nos examinar sobre o nosso pecado, de desprezar a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Resumindo aqui, quando eu desprezo uma mensagem que vem por meio de uma pregação fiel, eu estou me rebelando contra o próprio Cristo.
Eu não estou dizendo, e vou deixar isso bem claro, não quero nenhuma exaltação para mim, não é sobre a minha pessoa, eu estou falando do ministério da pregação, não importa quem seja o pregador fiel servo, pregador. Quando ele fala, é Jesus usando a vida dele como um vaso. Então, quando há uma rebelião contra os mensageiros de Deus, a rebelião é contra o próprio Deus. Quando eu não quero ouvir o ensino, não quero aprender, não quero me submeter àquele ensino, eu estou me rebelando contra o próprio Cristo que fala por intermédio do pregador fiel. Por isso que Daniel chora tanto aqui, ele lamenta, né? E nós já falamos aqui da cronologia e de tudo que já aprendemos no livro. Só dá para ele ter praticado esse pecado pelos relatos aqui, antes da chegada na Babilônia, porque quando ele chega na Babilônia, verso 8 do capítulo 1, diz que ele decidiu firmemente não se contaminar. E a partir daí, Daniel mesmo relata o quanto ele foi íntegro e fiel a Deus em todos os momentos. Então, eu pensando lá em casa a respeito disso, considerei uma opinião minha, o texto não diz exatamente, mas é bem provável, eu considerei isso, que é possível que então Daniel tenha vivido influenciado, e vivido mesmo por conta do pecado dele, pelo ritmo e comportamento do povo na rebeldia da época, até que a Babilônia chegou, subjugou, e pode ser que a conversão de Daniel tenha acontecido a caminho da Babilônia. É uma possibilidade bem provável. O que dá para a gente já afirmar com inferência segura é que ele está confessando esse pecado de ter desprezado o que os profetas ensinavam, e ele cometeu, e o povo cometeu, certamente antes da Babilônia. Isso dá para a gente afirmar. Por quê? Porque depois da Babilônia, esse homem é um semi-angelical. Não é isso? É alguém de uma santidade que a gente olha assim que parece que não tem pecado. Agora, se ele confessa, não é hipócrita. Não está mentindo, não está fingindo que ele cometeu pecados que não cometeu. Ele está assumindo aqui, então de fato aconteceu. Ele pecou. Quando? Certamente antes da Babilônia. A minha reflexão se inclina a pensar que foi quando o juízo de Deus veio, que chacoalhou a sua mente, o seu coração, e a caminho da Babilônia, aquela distância toda, mais de 1000 quilômetros, a pé, no passo do animal, ele refletiu, conhecendo profundamente, como vocês já percebem, já vimos aqui a palavra do Senhor, ele refletiu nessas coisas todas e se converteu ao Senhor, decidindo firmemente não se contaminar. Aquela decisão do verso 8 na Babilônia já tinha acontecido muito antes, né? Isso pode estar acontecendo com nossos filhos. Eles estão crescendo aqui conosco, mas com um coração distante, rebelde, sem querer a Deus, sem amar a Deus, sem querer conhecer a Cristo, sem querer seguir a Cristo, sem admirar a Cristo, sem adorar a Cristo, sem se alegrar em Cristo. E vai vivendo a vida. Acha que a igreja é um clube, é um lugar agradável, porque você vê outras crianças e famílias se encontram. Aí transforma o sagrado em algo profano, comum, né? Não é como se fosse um clube onde eu pago uma taxa que eu chamo de dízimo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem relação verdadeira de adoração. E aí vão crescendo nessa rebelião. E o Deus que mandou uma pandemia um dia desse pode mandar coisas mais, né? Pode mandar para quê? Para justamente humilhar, subjugar, chacoalhar, sensibilizar. E daqui a pouco essa criança olha, se Deus der graça, e olha para trás. Meus pais pecaram, eu também pequei e fomos rebeldes. Não seguimos a tua palavra, a tua vontade. Então, é isso que Daniel confessa, e concluímos aqui afirmando que o cristão verdadeiro é aquele que ouve então a Cristo por meio dos profetas servos de Deus. Quem é esse cristão? Aqueles que ouvem a Cristo por meio dos profetas servos de Deus.
Como é que eu sei que eu estou sendo cristão? Se eu ouço o que Deus está me ensinando na pregação. Como é que eu sei que minha família é cristã? Se nós seguimos a Cristo. Como é que eu sei que uma igreja toda é cristã? Se nós ouvimos os ensinos de Cristo por meio desses profetas servos de Deus. Razão pela qual deveríamos então, e ensinamos isso, primeiro deixar que Deus substituísse a nossa ignorância pelo verdadeiro conhecimento de Deus. Foi o que nós vimos e concluímos semana passada aplicando esse ensino. O que é que diante disso nós devemos fazer? Devemos deixar que Deus substitua a nossa ignorância pelo conhecimento dele. Não fiquemos aqui sempre arranjando uma forma de contra-argumentar cada ensino. Olha, a conversão é isso aqui, aí eu dou um jeito de argumentar o que é conversão. Arrependimento é isso, aí eu mudo o conceito de arrependimento. Fé salvadora é isso, aí eu mudo o conceito de fé salvadora. Culto é isso, aí eu mudo o conceito de culto. Elemento de culto é isso, aí eu mudo. O dia do Senhor é isso, aí eu mudo. Eu vou sempre mudando, e eu crio o meu padrão. Isso é resistir ao conhecimento de Deus. E eu não posso fazer isso, eu tenho que substituir a minha ignorância. Mas como eu sou incapaz, então que eu me deixe ser transformado pelo próprio Deus, que Ele tire de mim, que Ele destrua em mim. Eu devo pedir isso. Todos os conceitos errados, todos os entendimentos errados, todas as compreensões erradas, para que Ele coloque no lugar o verdadeiro conhecimento dEle. Eu tenho que querer isso, eu tenho que pedir isso, eu tenho que me deixar ser transformado pelo próprio Deus. A segunda aplicação foi deixar que Deus substituísse a nossa culpa pela justiça de Cristo, porque nós falamos de Cristo como mediador. Ele é o profeta, sacerdote e rei. E se ele é um profeta real e sacerdotal, significa que hoje, como sacerdote, eu sou culpado. Eu caí daquela posição de Adão. Adão conhecia Deus, profeta. Adão não tinha culpa, sacerdote. E Adão era santo e reinava sobre qualquer tentativa de pecado. Ele era rei. Como foi a condição depois da queda? Ficou ignorante. Profeta, ele cai de profeta. Com relação à justiça diante de Deus, ele fica culpado. Com relação à santidade, ele fica pecaminoso. O que é que Cristo é? Cristo é a palavra. Cristo é o próprio sacrifício. Palavra, profeta. Próprio sacrifício, sacerdote. E ele é quem é rei dos reis. Então ele é o santo dos santos e quem nos traz a santidade também. A igreja é assim também. Quem é a igreja? A igreja hoje. A igreja fiel tem essas três marcas. Por isso que Calvino fala sobre as marcas de uma verdadeira igreja. A pregação fiel, a gente precisa estudar a doutrina de uma pregação fiel. A pregação fiel. A correta administração dos sacramentos, batismo e ceia. Então, eu estou ali na mesa do Senhor e eu me vejo culpado. O que é que a mesa está me dizendo? Você é culpado mesmo, mas Jesus foi oferecido no seu lugar, não há culpa mais nele. Você foi justificado. Então veja, pregação fiel, sacramento fiel, bíblico, no lugar sacerdote, né? No lugar das minhas culpas, o perdão de Deus, de Cristo, e a correta administração da disciplina. A disciplina bíblica é a marca de uma igreja verdadeira. Por isso a gente tem que se preocupar com os desvios da igreja cristã moderna. Já não se disciplina mais, venha todo mundo, porque tem que agradar o cliente. Não se disciplina. Isso é sério, isso é grave. Porque a marca da disciplina bíblica tem a ver com a santidade. Olha, está se trazendo todo mundo para a mesma santidade bíblica. Por isso que é necessário a correção santa em todas as áreas. Isso é muito básico no lar, começando no lar. Pais crentes têm que manter a santidade do lar, correção dos filhos de forma sábia, com medida, etc. E isso, como uma família cristã, acontece também no meio da igreja. Liderança crente corrige os liderados, né? Nós vimos ali quais são os pecados dos superiores contra os inferiores. Quais são?
o ser negligente com a sua própria autoridade e diminuí-la. A autoridade que Deus deu, diminuí-la. Por negligência, por falta de respeito e consideração, não exigiu para mim respeito, né? Assim que se fala comigo, né? E em todas as outras coisas. Percebe? Então, deixar que Deus substitua a culpa pela justiça de Cristo, porque é a marca da verdadeira igreja, profeta, sacerdote e rei. Cristo é a minha justiça. Deixar que Deus substitua a nossa pecaminosidade pela santidade de Cristo. Aceitar a verdade divina e, por último, buscar entendimento espiritual. Quer dizer, quinto. Sexto, obedecer à vontade de Deus. E sétimo, não deixar sermos libertos, nos deixar sermos libertos da cegueira. Então, isso nós vimos semana passada. Já estamos na pregação mesmo com revisão, que eu já considerei isso. E hoje falaremos sobre duas dessas 5 características que destacamos semana passada, que são o desconhecimento de Deus e a rejeição da sua verdade. Veremos que o ignorante não conhece a Deus e rejeita a sua verdade inconsciente em um nível e conscientemente em outro nível, em outro sentido. Então, vamos falar dessas duas lições aqui da palavra a respeito desse pecado tão terrível, o pecado da ignorância, né? Conhecer a Deus, então, irmãos, é muito mais do que saber que Ele existe e que é eterno e poderoso. Todos conhecemos o seu eterno poder e a sua própria divindade, simplesmente, como vimos de manhã na EBD, por existirmos e contemplarmos a criação. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós já sabemos, existe um Criador. Ele deixou a sua marca em mim. Ele me criou semelhante a Ele. Ele me criou. Então, você vê, tem uma autoria de alguma coisa. Você não olha para nenhum objeto para não saber. Você não diz, só uma loucura você dizer, isso aqui ninguém criou. É óbvio que é uma loucura você achar que isso aqui ninguém criou, né? Você vê como é que é a rebelião humana. Não é falta de consciência, é rebelião mesmo. Eu estou estudando sobre direitos e patentes, porque eu tive um problema com um produto e método que nós criamos, né? E aí eu estou refazendo o processo. E é um controle absurdo sobre direitos e patentes. É muita coisa que você tem que registrar, especialmente o nosso material, né? Por ser um material educativo, tem uma regra para fazer. Aí, por conta da marca, tem o INPI, que é o órgão que controla a questão de marca. E você tem que harmonizar todos os registros. Não é só fazer um registro de uma propriedade intelectual de um livro, por exemplo. Você escreveu um livro, mas e as outras coisas? Você registrou como ideia sua? Você tem que registrar tudo para ninguém roubar. E é um rigor muito grande. E depois você tem que manter a vigilância. Está lá dizendo, você tem que manter a vigilância. Se alguém copiar, você já tem que entrar com ação, isso, aquilo, porque se você passar do prazo, a pessoa já passa a ter um direito. Então você vê que o ser humano é consciente de que existe um Criador das coisas e nada vem do nada. Só que a gente olha para a gente e quer agora negar que nós existimos de alguém. Não, nós existimos de alguém, existe um Criador e todo mundo é consciente disso. Mas esse conhecimento sobre Deus não nos torna íntimos dele. Esse conhecimento sobre Deus não nos torna íntimos dele. Não há um relacionamento, não há vínculos, afetos, troca, não há. Ao ponto de Jesus dizer que no último dia dirá para muitos, nunca vos conheci. Porque não houve relacionamento, reciprocidade, não houve afeto verdadeiro, não houve prazer, não houve vínculo. Porque nunca houve uma troca verdadeira nessa relação. E por isso, Satanás e os demônios também não conhecem a Deus, nesse sentido especial, familiar e íntimo, mesmo tendo sido anjos sem pecados, como vimos na EBD. E a respeito deles, Tiago 2,19, nós lemos, né, mais cedo, que até os demônios creem e tremem. E tremer, nós vimos que significa ter medo desesperador de Deus. E os demônios estão assim, desesperados, porque sabem que Deus é o soberano juiz de todos, mas como eles não têm fé, se desesperam. Porque a fé verdadeira é o meio de Deus para a criatura conhecê-lo intimamente.
Mas os demônios são apóstatas. Abandonaram a fé em Deus, e sem fé é impossível conhecer a Deus intimamente e ser conhecido por Ele. Tanto que Deus não levará incrédulos para o céu. Então, não basta conhecer sobre Deus. Nenhum de nós aqui, para a gente entender bem, viu, crianças, a importância e a diferença, a importância de conhecer a Deus e a diferença entre conhecer a Deus e conhecer sobre Deus, nenhum de nós aqui, por exemplo, conhece o Senhor Samuel. Conhece alguém aqui, Senhor Samuel, da Sibéria? Ninguém conhece, né? É um senhor de 66 anos que vive sozinho há uns 20 anos, no meio de uma floresta extremamente gelada, com até 71 graus negativos. Imagina você viver num lugar desse, 71 graus negativos, e o homem vive lá. E essa semana que passou, soubemos sobre esse senhor, e soubemos então sobre o detalhe da vida dele, enfim. Mas eu posso dizer que eu conheço o seu Samuel? Óbvio que não. Por quê? Porque não há vínculo, não há amizade, não há intimidade, sentimentos afetivos nossos por ele, nem dele por nós. Ele nem sabe, na verdade, da nossa existência, né? Então, conhecer sobre não é o mesmo que conhecer a pessoa intimamente. Se o meu conhecimento sobre Deus não é o meu conhecimento de Deus, onde eu tenha relacionamento real com Ele, eu ainda não conheço, eu sou ignorante. Eu sou ignorante. Vocês estão entendendo? Isso aqui é muito importante. Se os nossos filhos se relacionam com Deus de uma forma distante, indiferente, sem alegria, sem ânimo, preguiçosa, desprezível, pode ter certeza, isso não é o conhecimento de Deus. Eles não têm a Cristo ainda. Não sejamos incrédulos em achar que é porque é criancinha, bebê. Não. Não sejamos incrédulos. João Batista adorava Jesus no ventre. Mas ali foi um caso especial. Não, a palavra de Deus fala que para vós e para vossos filhos é a promessa. Não sejamos descrentes, incrédulos. A palavra de Deus fala claramente que Deus tem seus adoradores até aquelas crianças de colo. Perfeito louvor vem até de crianças de colo, não é assim? Crianças de peito vem o perfeito louvor. Como é que eu sei então que eu e uma criança conhece a Deus? Como é que eu sei que há esse conhecimento bíblico? Quando há vínculo, quando há intimidade, quando há relacionamento, quando há afetos verdadeiros do adorador por Deus e de Deus pelo adorador. De Deus sempre é afetos verdadeiros, né? Mas é para falar do vínculo, do relacionamento. Salmo 25:14 diz o seguinte, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Conhecimento de Deus íntimo assim é uma bênção de Deus para os que o temem, os quais Deus dará a sua aliança. Logo, o contrário é pecado. O desconhecimento de Deus é pecado. E é pecado gravíssimo não conhecer a Deus. Porque Deus não nos criou sem conhecimento dele, primeiramente. E ele se revelou para que ele fosse experimentado, desfrutado, amado, respeitado, obedecido e adorado. Mas o desconhecimento de Deus é rejeitar o ser mais valioso que existe. Qual o pecado maior do que rejeitar a Deus? Voluntariamente, conscientemente? Nenhum. Não há nenhum pecado maior do que você rejeitar conhecer a Deus, desprezar o conhecimento de Deus, trocar Deus por qualquer coisa. Não há nada mais grave do que isso. Chegar aqui com a mente em outro lugar, chegar aqui com olhar para o relógio para ver o tempo acabar, porque você não aguenta mais cantar para Deus, orar para Deus. Você, se a gente der um tempo aqui, fizer um teste, vamos conversar no conselho, vamos dar um teste. Toda vez que estiver ali na reunião de oração, a gente dá um tempo a mais para ver se os irmãos vão orar. Aí os irmãos param de orar. Por quê?
no culto, vamos dar um tempo aí, daqui a pouco, 5 minutinhos, vamos dar um tempo mais, vamos colocar uns 20 minutos para ver quem tem vida de oração. Aí já para e fica olhando para o tempo. Por quê? O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que eu não estou nem aí para Deus. Eu estou dizendo que eu não quero a Deus, que eu não quero conhecimento dele, por isso que eu não tenho prazer em orar, nem em meditar em Deus, nem em adorar a Deus. Percebe? Isso é sério, isso é grave, isso é o pecado mais grave. É saber que Deus existe e trocá-lo. É Deus se revelar e você desprezar a revelação que Deus está fazendo de si mesmo. É você sempre resistir, sempre usar seus talentos, sua inteligência, suas capacidades para sempre se opor, para sempre argumentar contra, para o seu estilo de vida, o seu mundo, a sua maneira de viver ser aquela diferente da que Deus quer. E isso é gravíssimo. Eu gostaria, irmãos, de não ter que dizer isso, mas eu prefiro dizer isso agora do que você ouvir depois, quando for tarde demais. Se formos para a eternidade assim, não iremos morar com Cristo. Quem vive de trocar Deus e o conhecimento de Deus, quem vive de não evoluir no conhecimento de Deus, a partir do conhecimento sobre Deus mesmo, se for para a eternidade assim, não vai morar com Cristo. Observe o que diz sobre a santidade a palavra do Senhor: sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é isso que diz? Ninguém verá o Senhor. Mas o que é que Jesus diz sobre a santidade? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja como as coisas estão bem relacionadas. Eu não conheço a Deus sem conhecer a sua palavra. E se eu desprezo o conhecimento que Deus está me dando dele mesmo, a revelação que Deus está fazendo de si mesmo, isso é gravíssimo, não há nada pior. Se alguém vai para a eternidade assim, não é com Cristo que vai morar. E é melhor que se diga isso hoje, enquanto há esperança, né? Mas voluntariamente toda a humanidade desprezou e despreza o conhecimento de Deus. E você pode estar se perguntando assim: como é a vida de quem é povo de Deus? Escute bem essa pergunta. Como é a vida de quem é povo de Deus, mas despreza o conhecimento dele? Como seria para eu me avaliar, para eu saber se eu cometo esse pecado de conhecer a Deus? Como é essa vida de alguém que conhece a Deus, mas despreza? A igreja do Tijuco, será que é assim? As igrejas presbiterianas aqui do entorno, será que é assim? Como é que eu sei? A igreja presbiteriana do Brasil está andando nesse caminho? Como é que eu sei? Vamos ver. Jeremias 9, de 1 a 6. Jeremias 9, de 1 a 6. Vou deixar vocês abrirem para a gente acompanhar. Veja bem que passagem interessante. Diz assim, ó: prover a Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Prover a Deus, de prover, né, de providenciar. Eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros. Olha bem isso aqui. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Olha só, um povo que conhece a Deus como estava. E alguém aqui com o coração santo está dizendo: se eu tivesse oportunidade, eu sairia do meio desse povo. Um povo adúltero, um povo traidor. Curvam, aí usam uma linguagem sobre arco e flecha, né? Curvam a língua
como se fosse o seu arco para a mentira. É assim o povo. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Agora, olha o conselho de Deus. Por isso que eu digo, tem muita gente que não conhece a Deus. Olha o conselho que Deus vai dar agora. Guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos fieis. Em outras palavras, assim, ó, vamos dizer que Deus estivesse nos dando um conselho aqui para os fiéis. Aí ele chega para um fiel e diz assim, ó, cuidado, irmão fiel, filho fiel, com a igreja do Tijuco. Não confie em ninguém lá, é tudo adúltero, mentiroso, só vive de malícia em malícia, de mentira em mentira. Não, ó, guarde, ou seja, não se associe, não se aproxime, não tenha vínculo nenhum com o seu amigo e nem o irmão. Não confie em nenhum deles. Se afaste deles. Olha o conselho de Deus. Vocês percebem como é? Porque são como? São pessoas. Aí ele vai dizer: porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Olha, é amigo, abraça, mas o que é que faz? Engana, calunia, mente. É assim que. Será que a nossa igreja está assim? A igreja presbiteriana do Brasil está assim? Será que é isso que está reinando? Nos concílios, né? Nas reuniões conciliares, os documentos que são produzidos é um monte de mentira, de engano, de calúnia, de falsidade. Você vê como é a igreja? Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade, ensinam a língua a proferir mentiras. Agora olha isso aqui, cansam-se de praticar a iniquidade. Cansar aqui vai até a exaustão e não desiste. Vai fazendo e se dedicando até não aguentar mais. Mas mesmo assim continuam. Renova a força e vão até cansar de novo. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Então como é que eu sei que uma igreja está se recusando a conhecer a Deus? Pela maneira com que não se ama, não se relaciona, não se respeita, fala a mentira, não repreende quem mente sobre o outro. É assim, por desprezo, por desdém, não se importa com a vida do outro, com a saúde do outro, com nada, com a condição do outro, nada. A ideia mesmo é desprezo, mais desprezo, mais desprezo, é mentir, é iniquidade, é assim. É a falta de controle, é a falta de disciplina. Olha o conselho de Deus. Guarde desse. Vocês que são fiéis, não se envolvam. Vocês percebem? Não se envolvam. Tudo diz que é amigo e irmão. Ô irmão, ô amigo. É tudo falsidade. Amigo e irmão, falsidade. Por isso que eu acho certa aquela frase de um pastor que na pregação disse assim: o demônio muitas vezes chega dizendo a paz do Senhor. É ali que está o demônio. Se a pessoa chega para você e dá um tapinha, paz do Senhor, irmão, pode esperar que cedo ou tarde você vai ter com esses muitos santos, né? Estou dizendo que todo mundo é assim não. Eu estou dizendo que muito cuidado. Então você veja como é fácil conhecer uma vida, uma pessoa ou uma igreja, uma família ou uma igreja que não conhece a Deus. O que é que reina? Injustiças, calúnias, falsidades, iniquidades, mentiras, pecados. Agora, olha só o outro lado da moeda, né? A palavra de Deus vai dizer que conhecer a Deus é a vida eterna. E eu disse a vocês que conhecer é diferente de conhecer sobre, né? Se eu conhecesse seu Samuel, eu teria intimidade com ele e ele comigo. Eu o conheceria e ele me conheceria. O conhecimento nesse caso aqui, guarde isso, é um conhecimento de relacionamento. Nesse sentido, Deus não estará mentindo quando disser, ou Jesus, quando disser no último dia: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Não é porque Cristo não seja onisciente. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. É porque não há intimidade. Não há intimidade.
Vocês estão acompanhando o raciocínio? Mas quando há intimidade, sabe como a Bíblia chama esse conhecimento? Vida eterna. O que é conhecer a Deus? Desse jeito que Daniel aqui está lamentando ter desprezado. Vida eterna. É quando eu tenho vida eterna. Alguém que recebeu de Jesus a revelação que ele faz de si mesmo e do Pai e do Espírito pela palavra. Alguém que teve um encontro pessoal com Cristo, não pode, se for verdadeiro, não pode, não vai, é impossível acontecer, sair de lá indiferente, não o amando, não o adorando, não se humilhando perante Ele e tendo prazer nessa humilhação, reconhecendo a grandeza dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Não sai sem a vida transformada para Ele. Não sai. Se saiu com a vida indiferente, é porque não o conheceu. João 17 diz isso. Eu vou ler dos versos 1 ao 9. Escuta, não precisa abrir, mas escuta. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a terra, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, disse Jesus, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome, veja bem, aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Quem é que conhece a Deus? O Senhor escolheu um povo e me deu esse povo para eu morrer por eles e conquistá-los. Eu concluí a obra que o Senhor me deu para fazer. Eu os comprei. Não comprei o mundo inteiro, eu comprei esses. Eu os comprei. E eu revelei para ele toda a sua vontade. E qual foi o resultado? Eles têm guardado a tua palavra. Qual é a prova que Jesus fez isso na vida de alguém? Eles guardam a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo inteiro, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Percebe isso? Jesus está dizendo que não roga pela salvação de todas as pessoas, ele roga apenas pelo que o Pai lhe deu. E esses que o Pai deu, Jesus os salvou, ele está afirmando isso. E como é a prova de que esses foram salvos? Qual é o sinal? Eles guardam a tua palavra que eu recebi do Senhor e ensinei para eles, para que eles guardassem. Voltando lá ao ofício medianeiro. O que é o mediador? É aquele que reconcilia partes inimigas. Lembrando aqui da semana passada, o homem é inimigo de Deus por sua rebelião contra Deus, e Deus é inimigo dos homens porque Deus é bom. E como bom e justo e santo, ele não pode aprovar rebeldes, perversos, malvados, não pode. E o mediador humano, falando de advogado, etc., somos imperfeitos na maneira de reparar partes em conflitos. Mas Jesus não. Observe que Jesus não poderia deixar Deus ser injustiçado, não. Então ele não toma partido. Ele é um mediador perfeito e justo. Ele, olha, não vou favorecer os culpados, não. Está certíssimo o Senhor. O único culpado aqui é a raça humana miserável. Jesus está dizendo isso na sua cruz. Mas para reconciliar, o que é que ele faz? Ele se humaniza, ele encarna. Ele se faz um como nós, pelas nossas culpas. E ele assume a nossa dívida nele, para salvar aqueles que são de Deus.
que Deus escolheu que ele salvasse. Ele assume toda a culpa nele, sozinho. E assim a justiça de Deus, a honra de Deus, a dignidade de Deus é reparada. O justo no lugar dos pecadores, dos injustos. Por quê? Dizendo o quê? Porque Deus não é culpado e Jesus está dizendo isso. Deus tem razão em tudo. Por isso ele vai à cruz. Agora, tem a nossa parte. Ele cumpre essa justiça, paga em nosso favor. Portanto, as nossas dívidas são canceladas. Mas não basta. Eu preciso ter uma resposta positiva. Eu preciso obedecer a palavra, até porque Deus é justo, é santo, e Ele não vai aprovar como digno de ser recebido no céu alguém indigno. Mas a dignidade não é nossa, é dele, é verdade, não, sem tirar nem pôr. A verdade é essa mesmo, a dignidade é de Cristo. Mas a dignidade de Deus em Cristo exige que o culpado, ao ser perdoado, também seja transformado e passe a ser santo como deveria ser, como Deus merece. Por isso não há outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo, porque é Ele quem vai fazer esse papel. Ele quem vai agora transformar o coração do pecador, como nós acabamos de ler, transmitir as palavras do Pai e fazer com que esse pecador se converta e passe a cumprir a vontade do Pai. Essa é a salvação, esse é o mediador. Por isso Jesus aqui, cumprindo a obra perfeita de profeta real e sacerdotal, ele está dizendo, eu transmiti a palavra, mas também eu rogo por eles. É o sacerdote, né? Profeta real e sacerdotal, ele está rogando por eles. E aqui então passamos para a segunda parte do sermão, que é mais curta, porque eu fiz toda a preparação para isso, que é a pessoa para quem Deus se tornou conhecido, guarda a sua palavra. A pessoa para quem Deus passou a ser conhecido, não vive indiferente com a sua palavra, ela vive pela palavra de Deus. Observe como vivem aqueles que não conhecem a Deus. Seguindo a Tessalonicenses 2, de 7 a 12, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, Jesus o destruirá facilmente. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Você observa isso aqui. Eu vejo esse texto muito claramente praticado em muitas falsas igrejas, onde ficam lá fazendo aquele show da fé, dizendo que lá tem milagres, e as pessoas vão lá e Deus manda a operação do erro. Não querem a pregação fiel. O que é que eles querem? Eles querem coisas sobrenaturais, eles querem revelações, eles querem coisas, sabe? Então vai lá Satanás e engana os seus, porque não quiseram dar crédito à verdade, à pregação da verdade para serem salvos. Não quiseram. O que é que eles queriam? Eles queriam outras coisas, e nessas outras coisas o engano foi operado. O crente não é assim. O crente prefere a verdade, né? O teólogo disse que ele não estava interessado em nenhuma revelação. Não peço a Deus que me dê mais nenhuma revelação. Eu estou satisfeito com o que Ele já me deu na sua palavra. É isso mesmo. O que é que você quer além disso aqui? Por isso que eu digo que a gente precisa rever quem somos, né? As igrejas genuinamente cristãs, elas foram chamadas por conta do movimento histórico de calvinistas, reformadas e presbiterianas. Foram chamados por esses três nomes. Mas significava somente ser igrejas que retornou para a Escritura em tudo. Para a Escritura em tudo. E a minha igreja de origem presbiteriana só tinha de presbiteriano nome.
Todos os dias era culto de revelação, de revelação. E eis que eu te digo, você ia sofrer um acidente, mas Deus já te livrou. Eu digo, o que me disse aí, né, presbítero? O que me disse disso aí? Você ia sofrer tal coisa, mas Deus já te livrou. Eis que eu te digo, sua vida vai passar por isso e por aquilo. Eu que te digo, olha que zombaria. Satanás, autorizado por Deus para operar o engano. Graças a Deus eu dou pela liderança firme. Uma igreja de mais de 200 membros, hoje quase 400, ficou com uma famíliazinha só, de 5 pessoas. Conselho firme, nós vamos tratar tudo isso aqui. E aí espalhou, expandiu, dividiu. Não, vai ser assim, conforme a palavra. E o presbitério não se opôs, firmou cadência, como diz Glaico, ali segurou o trabalho. E hoje a igreja está renovada em outra realidade, não quer nem ver esse tipo de desvio. O pastor que está lá, a gente cresceu junto, lá ensinando símbolo de fé. É a igreja que ainda precisa santificar, claro que, mas já mudou da água para o vinho, símbolo de fé do Westminster. Vamos voltar para as escrituras. Mas foi uma igreja a esse nível, dente de ouro. Eu me lembro quando criança que era um pesadelo do culto, um pesadelo. Porque no culto, toda hora tinha um demônio lá e tinha que expulsar o demônio e não sei o que. Olha que coisa a gente chegou. A que nível a gente chegou? Por quê? Porque não foi dado crédito à verdade. E Deus usou a firmeza de uma liderança que não se abalou. O pai de Dalila, que não está aqui, né, deve voltar essa semana, foi um deles. Líderes que não se abalaram. Não se abalaram mesmo, não, nós vamos segurar firme aqui. Seguraram e estão lá, e a igreja se firmou. Lá firme. O mundo faz assim, não quer a Deus. Esse bando que saiu já fundaram a igreja e toda essa semana mesmo, semana passada, dia desse eu já soube que também já fundou outra igreja. Então já fundaram a igreja e que dividiu já fundaram outra, que dividiu já fundou outra, que dividiu já fundou outra. Aí você diz, o reino de Deus está crescendo? Crescendo o quê? Isso é crescimento de reino de Deus? Isso é crescimento do engano. Ah, mas era melhor estar no mundo. E que diferença está tendo? Você está no falso culto, numa falsa fé, numa falsa vida cristã. Nenhuma. No engano, onde a palavra não reina, onde não é a palavra que norteia todos os pensamentos, sentimentos, práticas, planejamentos e realizações, todas as áreas da vida. Nenhuma. Está só piorando. Está no meio, e como disse Jesus a Judas, era melhor que não tivesse nascido. Porque estava no meio sem ser do meio. Romanos 1, 25 a 21 diz assim: porquanto tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso, irmãos, que nós precisamos de Jesus como mediador, porque ele como mediador é o profeta, sacerdote e rei. É o profeta real e sacerdotal, a quem ele se revela, a quem ele revela a palavra do Pai. Não age dessa forma, não vive como o mundo, não despreza a palavra de Deus. Pastor, como eu sei se eu estou desprezando a palavra de Deus? Sua vida está mudando? Você é um melhor crente hoje do que ontem? Como você sabe isso? Qual é o parâmetro? Sem a palavra, normalmente a gente avalia para cima, né? Nós estamos ficando maridos melhores, conselho melhor, diáconos melhores, igreja melhor. Nós estamos melhorando em tudo. Porque Jesus Cristo é a palavra, ele é o sacrifício, ele é o rei dos reis. E a sua igreja é coluna e baluarte da verdade, é a que prega fielmente, é quem administra os sacramentos corretamente, é quem administra corretamente a disciplina, e todos vivem
sendo conduzidos por Deus de glória em glória, até que o pleno conhecimento de Deus e de Cristo seja formado. Então, como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo avançando de glória em glória, ou eu estou estagnado ou até retrocedendo? Como é que eu sei disso? Como é que eu vivo o meu dia? O que é que eu vou fazer quando encerrar esse encontro? Quais vão ser as conversas? Quais vão ser as conversas? Os assuntos? Quanto eu estou investindo de tempo em oração? Eu leio a Bíblia todos os dias? Leio como? Eu ouvi essa semana um pregador falando sobre a leitura contraproducente, né? Ele usou outro termo lá. A leitura que a pessoa vai para o inferno com ela. Ele dizia, a pessoa lê todos os dias, mas lê correndo assim, lê e não medita, não se deleita, não se alimenta daquilo. É só leitura mecânica. Eu já falei sobre vários tipos de leituras, né? Existe uma leitura realmente dinâmica. Eu faço essa leitura da Bíblia dinâmica, mas eu não posso deixar de meditar em um só momento, né? Na palavra eu não posso deixar de meditar. Mesmo usando técnicas de leitura dinâmica, eu tenho que meditar na palavra. O quanto eu medito na palavra? Eu medito de dia e de noite, porque o homem feliz é esse, ele medita de dia e de noite. Então, pela sublimidade de Deus, pela grandeza de Deus, pela perfeição, pelo valor incalculável da pessoa ou das pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela maneira como Deus se revela no Filho. O Filho é a expressão exata do ser de Deus, é o presente mais valioso de Deus para a humanidade. Ouvir a Deus é o maior presente, ouvir a Cristo é o maior presente. E por isso Daniel chora tanto em sua confissão. No passado eu não ouvi a Cristo. No passado eu desprezei a revelação que Deus estava fazendo de si mesmo, o ensino maravilhoso, as palavras de vida que vieram, eu desprezei tudo isso. Meu povo desprezou, nós desprezamos. Senhor, tenha compaixão de nós, nos perdoa. Ele está chorando isso aqui. Ele está chorando porque cometeu um pecado gravíssimo, desprezar o conhecimento de Deus e a revelação da sua palavra. Coisa que ele não está fazendo agora aqui no capítulo 9, porque ele tentou entender pelos escritos de Jeremias qual era o tempo ali, exato. Ele tentou entender tudo aquilo e, ao entender que era 70 anos e tudo mais, e as outras lições do livro de Jeremias e dos demais livros, ele chora profundamente. Talvez outro choro parecido tenha sido o de Pedro quando negou Jesus. Ele se arrepende sem fingimento. Portanto, irmãos, o cristão é aquele que conhece a Deus como ele merece ser conhecido, porque Jesus o revelou. Os de Cristo são aqueles que receberam o conhecimento de Deus dado pelo próprio Cristo. E a evidência inconfundível é a maneira como o cristão obedece a toda a palavra de Deus na relação com seus irmãos por amor a Cristo. Não há mentira, não há difamação, não há divisão, não há rebelião, não há desunião, não há orgulho, não há soberba, não há desprezo, não há falsidade, não há iniquidade crescente, não há malícia. É uma igreja unida, santa, pura, que dá prazer a qualquer um pastorear, que dá prazer a qualquer líder. É uma igreja onde reina o amor verdadeiro, bíblico, mas não reina a falsidade, não reina o engano. É assim que eu sei que uma igreja está vivendo como Cristo, sendo o seu Senhor e Salvador. 1 Pedro 1,8 diz: a quem não havendo visto mais. Olha a igreja como ela ama um ao outro por amor a Cristo. Olha, ele chega a dizer: a quem não havendo visto mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Não dá para colocar em palavras essa alegria e cheia de glória. Eu amo meu Salvador, por isso eu amo meu irmão. Eu amo meu Salvador que eu não vejo, por isso eu amo meu irmão.
Então, guarde 5 lições rápidas. Primeiro, dedique-se em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Você já conhece tudo sobre o amor de Deus? E sobre a justiça? E sobre a ira? E sobre a bondade e a severidade de Deus? E sobre o ciúme de Deus? E sobre o perdão de Deus? E sobre a majestade de Deus? Você conhece mesmo tudo? Seu conhecimento está correto, segundo a palavra? Então dedique-se em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Só para dar uma dica. Esse conhecimento é incansável, é de qualidade e é sabendo que quando terminar aqui, quando não mais houver pecado, aí sim o conheceremos eternamente, sem impedimento. Aqui ainda é qualquer dedicação, no máximo imperfeita. Não dá para a gente conhecer tanto como Deus pode ser conhecido com essas manchas do pecado. Por isso que ele fala de uma redenção final, né? De uma glorificação, quando conheceremos sem impedimentos. Segundo, confesse o pecado de rejeitar a verdade de Deus para impor a sua visão de mundo, a sua opinião, as suas vontades. E ainda tentar influenciar outros. Não bastasse ainda apoiar rebeldes, difamadores, caluniadores, ao invés de se apartar deles. Confesse para abandonar e abandone. Façamos isso todos nós. Confessemos: Senhor, eu não tenho ouvido as tuas pregações, eu tenho desprezado ao longo do tempo. São muitos anos de ensino, eu já deveria estar mais maduro, mas eu estagnei, eu até retrocedi. E olhe para onde você caiu. Se você olhar para trás e perceber: não, mas eu nunca me converti, então se converta agora. Mas não vá para a eternidade assim, nem deixe para amanhã. A Bíblia fala de uma urgência para hoje. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então confesse. Confesse também o pecado de trocar a leitura e meditação de qualidade da Bíblia por tantas atividades, programações e distrações que você coloca na sua agenda e fica até sem tempo. Depois diz: eu estou sem tempo. E eu acredito. Está mesmo. Quais foram as prioridades? É uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. A gente vai enchendo. Vai enchendo nossa agenda, quando vem não sobra tempo para nada. É claro que não vai ter tempo para orar. É claro que você não acha oração uma coisa importante. Eu estive pensando esses dias sobre dinheiro, né? Condições financeiras. Elas são uma bênção. Mas dependendo de como e quem receba, pode ser uma maldição. Eu já disse: olha, eu estou com medo de orar para que Deus abençoe vidas aqui, porque aqui já teve vários casos interessantes, né? Pessoas que ficaram desempregadas, sem dinheiro, a gente orou, melhorou de vida, foi para o mundão. Eu digo: caramba, a gente ora para melhorar de vida aqui na igreja, a gente crescer junto, a pessoa vai para o mundão. Vai para o mundão. Aí eu até já brinquei, mas estou pensando em levar a sério. Não orar mais para que Deus melhore a vida. Não, Senhor. Piore mais, porque ele não se afaste do Senhor. Fique todo mundo aqui, mas... Porque a gente vai e recebe uma melhor condição de vidazinha, aí já muda a agenda da família toda. Não, agora eu tenho que ter, sabe, isso, aquilo, aí vai colocando um monte de coisa de programação que não sobra tempo para nada, irmão. Nada. E se tiver mais condições, aí agora eu quero conhecer a Europa toda, depois a Ásia, depois não sei o que, eu vou conhecer o mundo. Aí não vai sobrar não, aí Deus pega e tira. Não tem tempo para Deus. Então confessa esse pecado de trocar Deus, leitura, meditação, oração. Admita que a sua falta de conhecimento da verdade de Deus é por sua culpa, por desprezo seu, porque você não se deixa ser ensinado por ninguém. Admita isso: Senhor, sou eu que estou fazendo isso. Sou eu que estou pecando, sou eu que não estou me deixando ser pastoreado, ensinado. E por último, saia da ignorância e seja um defensor da pregação fiel. E sabe por que você pode fazer isso? Porque Jesus te salvou, irmão. Crianças, não duvide, Jesus é o teu Salvador. E porque Jesus te salvou, esses pecados não são mais seus. Isso é o padrão da vida antiga. Abandone e viva em novidade de vida. E certamente desfrutaremos
do conhecimento de Deus maravilhoso, com alegria, e da obediência a toda a sua vontade, a sua palavra, com prazer indizíveis. E faremos como o salmista, quando cantamos ali na abertura do culto, no Salmo 19. Quanto eu tenho prazer na tua lei, ela é maravilhosa para mim, fazendo poesias para elogiar a lei de Deus, exaltar a lei de Deus, louvar a lei de Deus. Então é o meu prazer pelo conhecimento do meu Salvador e da sua vontade. E se eu sou salvo por ele, não me alegra fazer outra vontade a não ser a dele. Faça isso e certamente você experimentará essa bem-aventurança que é tão repetida na Bíblia, uma felicidade incomparável. Bem-aventurado aquele que não anda nos conselhos dos ímpios. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Esse é um homem feliz, essa é uma pessoa feliz. Façamos isso, irmão. Não feche o coração. Façamos isso. Abandonar esses pecados por causa do sublime conhecimento de Cristo. E experimentaremos essa felicidade tão incomparável, tão real, tão verdadeira, que nem a morte põe o fim nela. Quem morre com Cristo vive eternamente nessa felicidade incomparável. Que todos nós ouçamos a voz de Deus para o seu louvor e o nosso bem. Todos de pé, nós vamos encerrar.